Fala, Matheus Starling aqui na área para mais um Starling Cast. Caso não me conheça, eu sou o host desse programa, eu sou guitarrista, sou professor e aqui a gente conversa sobre os bastidores da música. E hoje, mais uma vez, eu tenho um daqueles grandes casos de um cara que tem mais ou menos a minha idade, que começou também lá no YouTube, nos primórdios. Inclusive, ele tem um fato interessante que o vídeo dele ganhou o prêmio do vídeo do ano no YouTube, né? Foi. Pouca coisa não, hein? Tem muita história legal. Inclusive, eu fiquei alguns anos sem acompanhá-lo e retomei. Retomei não, porque nós nunca fomos próximos, né? Mas enfim, eu entrei com ele em São Paulo, fiz esse convite, deu certo ele vir aqui. E eu voltei a me encontrar com a música dele novamente. Ele que é guitarrista, que é compositor, que é especialista de produtos. Fernando Miata. Irmão, obrigado por estar aqui, Carol. Matheus. Prazer te receber aqui. Agradeço também o convite e estou muito feliz de estar aqui, viu? Que legal, hein? Enfim, gente, tem muita gente que eu acredito que vai lembrar de que realmente o solo do Fernando, cara, é um absurdo. Até hoje eu estava ouvindo novamente depois de tantos anos, cara. Eu vou até perguntar o que você continua achando desse solo, porque foi uma voadora no peito, né? Mas guarda um pouquinho aí que eu vou agradecer a galera que está de casa, fazendo o Starlingcast esse sucesso aí, mais de 4 anos, mais de 280 episódios. Obrigado pelo carinho de vocês. Continuem comentando, deixando aquele carinho maroto, likezinho, se inscreve no canal aqui. Vou agradecer também a nosso patrocinador do dia, Starling Academy of Music, nossa escola no Rio de Janeiro, para todos os instrumentos. Você estuda com nossa metodologia, nosso acompanhamento. Você tem também a possibilidade de ter um palco dentro da escola. É muito legal. Se você é guitarrista de qualquer lugar do mundo, também pode estudar com a gente através da Starling Academy virtual, ter acesso à nossa metodologia, nivelamento quando você entra, mentorias ao vivo e tudo mais. Também estamos lançando aí o livro Talento Não Paga Boleto, que está em primeiro lugar na lista da Amazon. Então você que é músico aí, ó, não quer ficar só no talento, muitos já sabem que talento não paga boleto. Tá aí o livro para vocês também, aparecendo o QR Code aqui. Fernandão, cara, muito legal ter você aqui, porque realmente eu acho a tua história muito legal, cara. Porque você foi um cara que inaugurou meio que essa avenida aí do YouTube com uma música, né, cara? E teu vídeo na época realmente foi uma sensação absurda. E o play ali realmente é absurdo, eu quero entender um pouco mais. Então vamos começar daqui? Vamos. O que foi aquele vídeo lá, cara? Por que resolveu colocar? O que você estava fazendo? Era um dia comum, chuvoso? Legal, Matheus. Então, nessa época aí, eu tinha o costume de chegar lá na minha escola, ligar os equipamentos e ficar gravando as improvisações, né? Das coisas que eu estava estudando. Então, assim, ou quando chegava, ou quando ia embora, sabe? Terminava as aulas, falei, agora vai ser o meu momento. Então, ficava lá sozinho, lá no meu estúdio, ligava as coisas lá e ficava gravando improvisações. Você tem quantos anos isso, exatamente? Cara, isso daí foi mais ou menos em... Eu peguei esse ponto que eu montei a escola, que é a Pro Rock, foi em final de 2004, né? Então, assim, ela começou bem no finalzinho mesmo, aí eu dei uma estruturadinha, aí 2005, vai. Então, foi mais ou menos, eu comecei nessa época aí. Esse vídeo você subiu quando? Esse vídeo, ele foi mais ou menos... Acho que ele tem 20 anos, então mais ou menos 2006, 2007, né? Por aí. Tá, beleza. Então vamos lá, explica a história aí. Aí eu ficava estudando, assim, sempre, né? Eu pegava assim e tentava sempre ficar me superando, inventava umas técnicas, eu achava que inventava as técnicas também. E aí ficava desenvolvendo e ficava treinando o lance na aplicação, né? Na improvisação. Então, assim, eu sempre, nessa época aí, eu estava bem focado, assim, em mesclar a técnica do baixo, da guitarra e do teclado, transferindo para, né, tudo para guitarra. E aí eu ficava gravando os vídeos, aí teve um dia que gravei aquele vídeo famoso, né? Aí eu fiquei feliz com o resultado, e chegou um aluno, né, para fazer aula. Aí eu felizão assim, falei, nossa, meu, olha só esse improviso aqui que eu gravei, achei mó legal. Daí ele chegou e falou, nossa, tá bacana mesmo, por que você não sobe ele? Né? E
ele que deu a ideia, né? Mas o YouTube nessa época aí tava bem embrionário ainda, né? Bem embrionário. E esse vídeo ele foi postado primeiro no Google Vídeos, na época. Então, esse meu aluno, ele fala, me dá um arquivo aqui que eu vou subir. Aí ele subiu lá pro Google Vídeos e, tipo, coisa assim de uma semana, 2, já tinha 60 mil views, né, nesse Google Vídeos aí. Aí chegou, a gente deixou lá, né, pô, feliz pra caramba, não sei o que lá. E aí a gente mexendo lá no YouTube, viu que esse vídeo tava no YouTube. Mas o que aconteceu? Acho que um americano, ele repostou e mudou o título desse vídeo para Insanely Amazing Guitar Solo. Foi aí que ele viralizou. E ele subiu numa conta, qual era o nome? É Fernando Acho Miata, que né? Blackout alguma coisa. Ah, acho não é que no chama. Fernando Miata, não? não? Não, Subiu na conta lá dele, lá nos Estados Unidos, lá, né? Então, assim... E aí, depois disso daí, ele começou a viralizar, né? Por causa desse lance, assim, desse mix de técnicas e tudo mais no solo. E uns anos depois, um antigo professor de guitarra meu, que é o Sherlock Gomes... Eu lembro dele, Você eu lembra lembro dele, dele? lembro. Tinha bastante videoaula, né? É. Então, aí ele chegou, ele ligou pra mim, falou, Miata, olha o que aconteceu. O quê? Ele falou, você foi eleito o melhor vídeo de guitarra do mundo. Eu falei, não, você tava de brincadeira. Aí, não, eu até comprei a revista. Na Guitar World, eles tinham um lance que chamava Guitar's Pool. Todo ano, assim, elegia, né, o melhor guitarrista do ano e nesse ano teve a categoria do melhor vídeo de guitarra do ano. E aí eu entrei, sabe, como campeão e disputando com todos os vídeos do YouTube, né? Eu lembro que nessa época, o Andy McKee ficou em segundo. Você lembra do violão? Chupa Andy! Steve Vai em terceiro. Uou, chupa Steve! E assim por diante. E aí ele chegou, ele comprou a revista, me mostrou, né? Pô, daí eu fiquei feliz pra caramba, sabe? Foi em que ano? Foi nesse ano ainda? Foi em 2007. Foi em 2007. 2007, é. O resultado saiu começo de 2008, né? Aí saiu lá na revista Guitar World, né? E tudo mais. Aí nesse período aí que, assim, que teve aquela mudança de chave, né? Sabe, quando os astros se alinham e aí, pô, agora começou aí. Aí o lance desse vídeo, ele terminou aí. Agora a gente já pode ir para a próxima etapa? Ou tem Tá. mais perguntas? Não. Porque é interessante, cara, porque eu lembro desse vídeo na época, eu reouvi agora, né, com uma outra cabeça. E assim, dentro desse mundo do shred, da guitarra de fritação, cara, até hoje o som que você tirou ali é moderno, cara. Pô, legal, Não, obrigado. sério, bicho, eu vou te falar, que quem assistiu o vídeo até hoje ele assusta da mesma intensidade, assim, cara. Caramba, E eu acho que também legal. tem um lance legal também, que a maneira como você gravou o vídeo, meio despretensiosa, quase com a guitarra no saco, assim, né? E uma coisa bem amadora também, com o som captado ali na frente. Sim. Eu acho que isso também trouxe um ar de... Cara, foi um improviso de fato, né? Sim, nossa, teve esse ponto aí também, né? Porque assim, quando eu capturava essas improvisações, eu não me atentava. Eu só queria saber, assim, para eu me autoavaliar, né? Então, era com a roupa que tava, assim, se eu tivesse, sei lá, era a roupa que tava, aí ligava, sempre tava assim, posicionado lá, meus negocinhos lá na época, apertava lá o REC, gravava, depois assistia e me autoavaliava, né? Então, realmente não aparecia meu rosto, tava mal posicionado e tudo mais, mas aconteceu assim. Tá aí, e daí, então, vamos lá. Então, aí depois disso daí, eu tinha um amigo em comum que ele prestava serviço para Holland, que ele é tecladista, o Nelsinho. Hoje ele tá com uma Mamonas Cover, tecladista. Legal. Aí ele chegou, vou te apresentar lá pro gerente da Boss lá, né? E aí a gente combinou de se conhecer numa Expo Music, na Expo Music de 2008, eu acho mesmo, né? E aí eu fui na Expo Music, o Sérgio Mota, na época,
Conheci ele, meu, criou uma afinidade, assim, impressionante, assim, sabe? Entre eu e ele, assim, e aí ele começou a entrevistar, eu sempre fui, né, fã e usuário da Boss, sempre. E aí a gente batendo papo lá, tudo, no meio lá da Expo, né, ele chegou e falou, não, faz o seguinte, ó, vai lá na Boss lá. A Boss antes era na famosa rua Teodoro Sampaio, em Sim. São Paulo, né? Eu fui lá recentemente pela primeira vez, cara. É mesmo? É. Caramba. Já tava só metade da loja lá. Isso, antes ali era o point, né? Os caras, assim, tudo. Se você andava na rua, você encontrava tudo, né? Pessoal já do ramo lá. Então a Holland era lá também. Aí eu fui lá, conhecer lá, né? O escritório, tudo. Daí a gente conversou com mais tranquilidade, né? Aí eu expliquei tudo isso aí que já era usuário da Boss, que eu gostava muito de, né? De fazer lá os presets, compor, né? Sempre foi uma fonte de inspiração, questão de efeito para mim, né? Eu sempre gostei assim, pegar a pedaleira e dar uma explorada, para que serve esse botão e assim por diante, né? E aí a gente teve essa conversa lá. Ele falou: "Não, vamos fechar uma parceria", né? Aí ele falou: "O que você tá precisando aí para você trabalhar e não sei o que lá, né?" Na época eu acho que eu tinha a 26 G, anos, 27, por aí, né? eu acho que eu tinha a GT8, eu acho que era nessa época aí. Aí Ah, você nessa já tava usando. Pra já gravar, você usou uma GT também? no vídeo? É. Não, no vídeo eu usei um hackzinho que chama VF1. Eu lembro É não. Você um lembra disso aí, vermelhinho. Mitch? É. Aí eu tinha esse hack VF1 e depois eu peguei o GP10. Era um hack. Porque assim, eu mesmo criei um board que eu encaixava todas as coisas lá e saía os cabos assim, sabe? Que antes o esquema era grande, agora tá tudo pequenininho assim para fazer esse tipo de coisa, né? Mas tinha mesa de som, sabe? Não tem tudo com controladores e tudo mais. Então nessa época aí foi com um hackzinho vermelhinho, VF1. E aí o ponto era o quê mesmo? Então, Não, você tava falando o que aconteceu depois do vídeo. Começou essa depois do parceria vídeo, aí isso com é. a Aham. Boys. Daí os caras chegaram, você tá precisando de mais alguma coisa para trabalhar, né? Na época eu queria muito o DD20, o delay. O DD20. Daí falou, não, beleza, ó, a gente vai fornecer aí você chega, grava uns conteúdos lá, usa ele, né, vai divulgando a marca. Aí começou assim. Aí na próxima visita que eu fui lá, né, pra gente, tipo, ampliar, né, o board, né, usar mais pedais e tudo mais, eles estavam com um probleminha de suporte técnico na empresa. Que era mais ou menos o seguinte, eu não lembro exatamente qual que era, mas era assim. Eu cheguei lá, né, felizão lá, com moto, falei, meu, eu fiz uma música assim, que ela começa em, acho que era em dó menor, e aí no meio da música ela modula para ré menor, e eu consegui pôr um comando na pedaleira para ela trocar o tom para mim. Era um negócio mais ou menos assim. Aí ele parou, falou, nossa, Meta, eu acho que a gente tá com suporte técnico parado aqui para resolver isso. Porque um usuário queria fazer mais ou menos a mesma coisa e estava lá parado lá, né, para resolver esse problema. Ele chegou, pô, não dá para você passar aí para os meninos, né, na época, lá? Aí ele chamou lá o pessoal lá do suporte técnico, tudo, montou a pedaleira lá, falou, minha, tem como você mexer, né, mostrar aí pra gente? Cara, eu acho que eu fiz tipo em 10 segundos, assim, porque estava fresco na minha mente como é que eu fazia tudo. Aí ele olhou pros caras assim e falei, caramba, assim, sabe? Tipo, eles, na época assim, eles tentaram, não deu e deixaram lá encostado, né? A questão lá. Aí ele chegou e aí que ele começou assim a pegar um pouquinho mais pesado nesse negócio, e daí ele viu que eu gostava e mexia realmente nos produtos, né? Aí eu comecei a fazer assim trabalhos a mais, não era só mais só endorse assim, sabe? Tipo, o usuário dos produtos. Aí quando pintava assim alguns suportes, eu comecei a responder, sabe?
E aí depois foi, né, assim, criando mais vínculo lá com o pessoal mesmo da empresa. Aí chegou uma época que eles me chamaram e falaram assim: Netão, a gente está com um projeto aqui de uma pedaleira que vai ser a pedaleira mais vendida no mundo. Você quer entrar para programar e lançar e tudo mais, né? Eu falei, opa, demorou, né? Vamos aí. Era a ME25. Foi uma das mais vendidas mesmo? Foi a mais vendida No mundo? no mundo nessa época aí. Aí chegou, né? Não tava ainda, né? Eu tava ainda nos bastidores. Aí eu peguei essa pedaleira, comecei a mexer. Aí a gente combinou lá como é que ia funcionar, né? O lance dos presets e tudo mais. Aí a gente gravou o conteúdo oficial, né? Montei os presets. Aí nessa época que começou a surgir esses lances do programa de computador, de edição, né? Com as pedaleiras, USB, né? Aí começou aí, a gente começou a trabalhar no tal do Tony Central, né? Que é onde a gente armazena lá os presets e tudo mais. Aí foi tipo pioneiro, sabe? O compor os timbres. Eu lembro que foi no lance mundial, foi um negócio incrível. Tava eu, Steve Lukather, tava o Alex Hutchins e o Gundy Keller. Você estava onde? Nesse time de timbres da ME25. Mas aqui no Brasil você estava? Tava no Brasil, no Brasil. Aí a gente chegou, fez esse trabalho, sabe? Foi bem legal. Foi aí que começou o pessoal do Japão já começar a ver, sabe? Assim, o trabalho e gostar, tudo. E aí, assim, o primeiro grande trabalho com a Boss foi a partir daí. E aí, cara, para a gente poder fechar um pouco essa história, que eu sei que é longa, mas então quantos anos depois você foi para o Japão, que você também teve essa oportunidade de sentar com os engenheiros, de ver protótipo e tudo mais, né? Foi muito tempo depois disso? Foi no final de 2013 que eu recebi Entendi. o convite lá. Então, na época, eles estavam com o projeto da ME80, GP10, OD1X e DS1X. Aí eu recebi o convite, né? Lá deles mesmo. Eu acho, que foi uma das partes mais emocionantes, assim, da minha vida. Porque eu sou fã, sempre fui fã da Boss, né? E aí, quando eu cheguei lá em Hamamatsu, que é onde a galera fica lá desenvolvendo as coisas mesmo, os engenheiros, tudo, quem abriu a porta para mim foi o presidente, o Yoshi, na época. Abriu, assim, falou, nossa equipe tá muito Falou feliz. em japonês com você, não? Não, falou inglês. Pô, o cara é japonês, vamos falar japonês. Então, no inglês eu sou bem ruinzinho, mas, assim, as poucas palavras, né, deu para entender bem que ele chegou, ele falou que estavam muito felizes em me receber lá, né? Aí ele abriu a porta, eu entrei e aí já estava já em estado de choque já, né? Então é tudo grandioso, sabe? Quando você entra ali, é um lugar maravilhoso, assim. Ele é tipo como se fosse um sítio, sabe? Onde fica a Boss. Tem um lago, assim, deles. Um lugar lindo, lindo, lindo. Não é parede, é vidro, sabe? Daí você fica meio que conectado com a natureza. O Oh, negócio que é legal. é bem legal lá. Aí cheguei lá em Hamamatsu lá. E aí começaram os trabalhos. Eu fiquei trabalhando na Boss uns 4 dias lá. E aí eu peguei mais uns 4 dias off para conhecer o Conhecer. Japão, Mas você ficou dentro da própria fábrica ou você ia e Não, voltava? eu ia e voltava. Mas eu fiquei em Hamamatsu mesmo, num hotel lá. Qual que era a sua... o que eles atribuíram para você fazer lá? Eu acho que eles me chamaram lá para ter esse lance humano de testar o equipamento e dar um feedback para eles,
Tá, e né? como que foi isso aí? Você ficou lá 4 dias, imagino que fez muita coisa, né? Sim, muita coisa. Então, o que que era basicamente assim a demanda do dia ali? Então, aí a gente chegava lá, tinha reuniões também, né? Reuniões assim, porque foi os gerentes, sabe, dos principais boss do mundo. Então, assim, eles começaram a fazer reuniões e eu participava também, né? Assim, para dar um pouco da visão, assim, do músico e do usuário, né? Do que eles ficavam conversando lá e tudo mais. Mas, assim, na prática, é, deixa eu explicar como é que era o esquema de trabalho dos engenheiros, né? Era tipo um galpão bem grande. E aí eram 4 ou 5 engenheiros. Eu acho que eram 4. Quatro e o Yoshi, que era o chefão de todos. Então, assim, cada engenheiro, chefe, ele ficava assim na ponta da mesa e aí tinha uma mesa assim com uns 4 engenheiros trabalhando para ele. Então, imagine eu virado assim para frente e os engenheiros do lado assim. E aí, assim, os produtos, até produtos assim de teste. Então, era uma bancada assim onde eles ficavam lá conversando. Eu acredito que cada setor disso daí estava assim tratando de algum assunto, né? Mas todos tinham equipamentos assim, um engenheiro-chefe de frente para uma equipe. Então, eram 4 engenheiros e 4 equipes, né? Então, assim, eles chegavam e ficavam trabalhando lá. E aí, logicamente, eles já estavam já bem perto assim do lançamento, né? Então eles chegaram e falaram para ficar montando uns presets lá na hora, para ver assim como é que era o lance assim de programação, do resultado, se conseguia timbre rápido, esse tipo de coisa. Aí eu montei lá os presets e ficava assim um desses engenheiros que trabalhava assim para a equipe comigo lá, né, acompanhando também, e meio que a gente ficava meio que se divertindo ali mesmo, sabe? Aí eu só sei que eu montei os timbres, e aí lá na Boss mesmo tem um teatro. Lindo, lindo. Todo um tratamento de som, tudo, sabe? E aí a gente chegou, montamos lá o equipamento, e aí no auditório, né, tava lá a empresa lá e esses gerentes do mundo. E aí a gente começou a fazer os testes lá valendo mesmo, sabe? Ligaram uns PAs e tudo mais. E aí, cara, já estava praticamente pronta, né, o lance da M80, GP10, tudo. E assim, o resultado, assim, eu como músico, sabe, foi impecável, assim, sabe? Tipo, o trabalho de tudo, assim, do som, da evolução que teve da ME70 para ME80, né? Na época. Aí a gente chegou, eu fiquei lá demonstrando lá os presets que eu tinha montado, né? Com esse rapaz que me acompanhou. Aí ele falou, agora a gente vai mostrar, né, um som aqui, usando tal coisa, combinando com isso para tocar tal coisa. E aí a gente montou tipo uma apresentação lá, né? Então foi basicamente isso daí. Então, isso foi 2013 que você falou, né? 2013. Tá. Uhum. Eu quero voltar um pouco no tempo ainda. O lance do vídeo foi em 2006, né? A gente está falando aí de 20 anos, Daí. Uhum. né? Um vídeo que hoje em dia você põe um vídeo, se tiver uma performance boa, o vídeo vai durar algumas semanas, né? Esse vídeo aí, pelo menos mais de um ano ele ficou reverberando, né? Nossa, muito mais, viu? É. Lembro que muito mais. E aí, cara, a pergunta que eu te faço é, por quê? Eu acho que esse vídeo, ele foi tão bombástico e te deu tanta projeção que você acha que você fez bom uso disso? Não, não fiz bom uso E o que que você disso acha, daí. então, que faltou para você, talvez? Por que que você não continua postando vídeo, fez um canal do YouTube com as suas Uhum. paradas? Fala um pouco disso aí. Então, hoje eu vejo assim que a gente tem o mundo real e o mundo virtual e a gente tem que saber trabalhar os dois, né? Eu fiquei muito no real, sabe? No tete a tete, sabe? E eu não trabalhei essa parte aí. Mas eu tô com os projetos, viu? Para reativar essa parte aí e começar a trabalhar nessa parte. Mas realmente, eu fiquei mais assim no real.
Acho que isso Você sempre achou chato um pouco essa parte aí? Sim, sim, mas hoje, assim, eu entendo perfeitamente que é necessário, né? Hum. Porque olha só, vamos lá, a gente tá falando de 2006 e 2008 você participou do Guitar Idol, né? A gente tá falando de 2006 a 2008, pô, você tava ali, cara, num lugar muito interessante, Muito. porque você tava tendo uma repercussão internacional com o teu som, né? Uhum. Eu lembro que em 2008, quando eu tava em 2000, eu voltei a morar no Brasil em 2009, eu voltei no mesmo voo que o Gustavo Guerra, olha que interessante. Olha que Eu legal. tava voltando de Boston, ele voltou com o pai dele da Inglaterra para Boston e voltou pro, Olha, né? a gente tava junto. Você Aham. tava nesse voo também? Não, eu não lembro se eu estava, mas será? Provavelmente, talvez, não sei. Mas a É. gente estava junto e voltamos juntos, né? Enfim, Uhum. aí eu lembro disso, porque o Gustavo foi no Brasil, possivelmente o primeiro cara que pegou o YouTube e levou muito a sério a qualidade dos vídeos, né? Sim. Acredito muito por causa do pai dele. Ele contou a história dele aqui. O pai dele era muito obcecado em ajudá-lo na carreira, né? De certa forma, acho que o pai dele projetou nele uma coisa que ele tentou ser, né? Uhum. E o Gustavo, então, ele mesmo falou que tudo que ele fazia era pro pai dele, para agradar o pai dele, né? Então ele começou a gravar com muita qualidade e ele surfou muito bem essa onda, né, cara? Que era uma Muito onda que bem. você podia ter surfado junto também, Podia, né, viu? cara? Podia. Não, Aham. não que eu tô aqui para lamentar nem nada, não, mas eu tô tentando entender por que que você optou por meio que, cara, eu não vou ligar muito para isso, não. Você não levava muita fé, não? Ou você achou que era só mais uma coisa assim? Então, eu acho que foi mais ou menos isso mesmo, cara. Que assim, no que eu fui levando, né? Cara, foi uma realização de um sonho, sabe? Tipo, ter entrado na Voz, assim, ter conhecido lá os engenheiros e não sei o que lá. Eu acho que um pouco que eu me acomodei nisso, sabe? E tinha lá os trabalhos para fazer, sabe? E foi indo e eu fui deixando realmente isso daí, né? Mas você olha para trás com algum arrependimento ou não? Ah, eu acho que dependendo, assim, do ponto de vista, sim, né? Mas eu tento, assim, tipo assim, agora, né, que eu entendi bem que precisa ter esses dois mundos, tudo, eu acho que agora, a partir de agora, eu vou começar a correr atrás. Bacana. Não, cara. Porque, como eu te falei, eu fiquei um tempo sem ouvir falar de você, entendeu? Uhum, Porque eu sim. ouvi muito falar de você naquela época e tudo. Inclusive, você chegou a dar aula em São Paulo, Dei aula no GT. no GT, né? Uhum. Mas enfim, eu tô querendo entender tudo, né, que você fez. Eu acho que um bom momento a gente começou falando desse vídeo, porque realmente foi uma grande virada na sua vida, né, cara? Foi uma grande virada, porque antes disso eu só era um professor de guitarra. E ainda lá da minha região, que é meio que interior de São Paulo, né? Você não era um cara na tua região ali, você não tocava muito. Não, eu era o professor, Entendi. né? Eu comecei a dar aula com uns 15 anos, né? Aí eu comecei a tocar guitarra com uns 11, 12 anos, por causa do Slash. É. Aí eu comecei a dar aula em escolas, tudo. Depois eu já peguei um ponto, né, para profissionalizar um pouquinho mais o lance da aula de guitarra. E era assim só, antes disso daí. Entendi. Você é aquele cara. A gente é da mesma geração, né, cara? Então, assim, a gente pegou um pouco essa onda de que era muito bacana ficar 6, 7, 8 horas por dia tocando guitarra, Puxa, né? era gostoso demais. Nossa, e dá pra ver, obviamente, que você era um desses caras, né? Aham. Então, aí eu ficava, né, com esse esquema, e aí foram acontecendo as coisas, sabe? Eu fui curtindo pra caramba, fui aproveitando todas essas oportunidades, né, do lance das viagens, trabalhos da Boss e tudo mais. E aí eu realmente deixei essa parte ir passando, sabe? Ir passando, ir passando. E, pô, praticamente até hoje em dia, né? Agora sim que eu realmente entendi, vamos trabalhar agora, né, no... Não, e é engraçado que tem um canal lá, Fernando Miata, que tem vários vídeos seus, e esse canal não é teu. Não, você vê, né? Rapaz. Né? Podia ter feito um dinheiro bonito ali ainda, né, cara? Sim. Dando aquela monetizada lá. É, realmente. Vamos lá, cara, eu tenho várias perguntas para você aqui, que eu começava exatamente nisso, né? Uhum.
Eu queria que você, porque você falou que no próprio vídeo você estava usando um equipamento que era bem básico, na Bem verdade, básico. né? Aham. Fala um pouco dessa ligação, cara, entre timbre e equipamento. Você acha que tem muita gente que cai nessa armadilha de achar que o segredo tá no próximo equipamento, né? Sim, aham. Quanto mais hoje em dia, cara, que é uma enxurrada de equipamento, né, cara? Muita coisa. Que assim, na época assim, né, que eu comecei mesmo, quando eu comprei a guitarra, putz, grila, a gente tinha 3 opções, né, que era o lance da assim, né, para as condições que eu tinha também. Ou era Jennifer, ou era Magnum, ou era Tonante. Eu caí na Magnum. Uhum. E aí eu peguei a guitarra, liguei, falei, a guitarra tá quebrada, tá com som de violão. Aí comecei a girar tarraxa, estourei as cordas, não dava distorção também, girando a tarraxa. Aí chegou, ligo pro meu primo, né? Porque eu comprei a guitarra porque, meu primo montou uma banda e eu comecei a ver os instrumentos lá. Aí eu cheguei e falei, putz, sabe, rolou um negócio assim, falei, não, eu quero um negócio desse também. Aí cheguei, comprei os pedaizinhos, na época era Chorus, marca Chorus, porque assim, Chorus dava pra comprar, o Oliver era de boy e o Boss era só profissional que tinha. Isso daí, mais ou menos final de 80, começo de 90, né? Ainda mais lá, assim, no lugar lá que eu moro, que é interior. Aí, beleza, eu me virava, sabe? Eu me virava, assim, com essas coisas, assim. E na época, eu ligava num amplificador multiuso que meu pai tinha lá, que ligava todas as coisas dele. Aí acabei queimando o negócio também, levava choque pra caramba. Mas eu ficava me virando, né? Com essas coisas. Então, assim, eu acho que é o seguinte, meu. Eu acho que, assim, o cara, assim, com a condição e com as coisas que ele tem na mão, o cara consegue tirar um som assim, sabe? Bacana. Eu acho que é questão de mexer mesmo, né? Essas coisas, lógico que a gente fica tentado, né? Com os lançamentos e tudo mais. Mas, assim, a minha vida toda, assim, sempre eu me virei com o que tinha. Igual nessa época aí do vídeo, né? Então eu tinha um equipamento simples lá, tudo. Ficava lá mexendo lá até achar, pô, esse som aqui tá legal. E aí mandava, né? E o Guitar Idol também, né? Aproveitar para fechar essa Uhum. etapa aí no início dos Eu anos e 2000, que foi em 2008, né, que você foi. Uhum. É, Qual foi a repercussão que deu para você? Você ficou em segundo lugar, você ganhou no voto popular, né? Aham, Mas nos jurados quem levou foi o Gustavo Guerra, né? aham. Foi uma dobradinha no primeiro e Foi. segundo lugar, né? Que rolou para você de interessante depois disso também? Cara, porque você imagina, né, meu, assim, você como estudante de guitarra, você ser fã de Malmsteen, Joe Satriani, Guthrie Govan, e fazer um show, tipo, no mesmo palco que os caras. Abrir o show dos caras. Meu, isso daí, pra mim, foi um momento, assim, mágico, mágico, mágico. Porque, tanto é que a gente tava lá, né? Todo mundo concentrado. Cara, e esse guitaraido aí, meu, foi o Tom Quayle, foi o Daniele Gotardo, sabe? Foi onde eles começaram. Então, meu, tinha uns caras fera demais lá junto com a gente, né? E brasileiro tava eu, o Gustavo Guerra e o Gustavo de Pádua também. Ah, Ele pode tava, crer, pode crer. Aham. Então, assim, o Gustavo Guerra, assim, também, né? Só tinha vista, aí lá a gente se conheceu, ficamos lá juntos, trocando ideia. E Aquele... você que era um cara que era mais um cara de praticar em casa, né? Você ficou muito nervoso de estar no palco ali? Cara, ficou assim, mas eu acho que um pouquinho antes disso daí, cara, eu entendi uma coisa muito legal que eu acho que é legal em passar pra galera, sabe? Então, assim, eu sempre fui, né? Eu gostei de estudar e desenvolver minhas coisas, minha música, né? Aí eu tive quando eu, né, nesse início da Boss aí, tinha um festival que ia rolar no IGT, sabe? Então, nesses festivais assim, que ia tocar Arda Nu e Mozart Mello e companhia, sabe? E eles chamaram pra eu tocar também.
Então, assim, meu esquema era aula. Eu não era, assim, muito de tocar e tudo. Eu tinha as minhas músicas, né, na época. Aí eu tava ensaiando com o pessoal lá. Aí a gente, não, vamos lá, né, tocar. Aí nessa época até levei um set bem legal de pedal, levei ampli valvulado na época e tudo mais, montando uma estrutura bem legal lá pro show. Cara, e na frente, assim, né, nas primeiras fileiras, cara, os mestres do Brasil, cara, né? Django Grabe, Mozart Mello, Ardanui. E eu lá, sabe, tipo, no começo desse negócio, praticamente as primeiras apresentações, assim, e com esse público. E dentro de GT. Uhum. Então foi uma carga, né, assim, né? Então a gente montou lá, passamos som e aí começa a vir a galera. Beleza, a gente estava preparado, fizemos o nosso som. Cara, e na época, bicho, o Ardanui, ele ficava gritando assim, como se fosse um fã, cara. Tipo, nossa, que legal, pô, que bacana, mano, não acredito que o cara fez isso, sabe? Tipo, lá assim, no público mesmo, e lançando esses comentários. Cara, e eu assim, na época, falei, mano, não é possível que isso tá acontecendo, né? Porque eu que sou fã do cara, né, meu? Eu não tô entendendo nada. Aí, beleza. Aconteceu. Aí, depois, naquele momento de reflexão, né, meu? Depois a gente conversou tudo lá no show. Mas aí você chega em casa, põe assim a cabeça no travesseiro e vai refletir assim. Falei, caramba, né, meu? Cara, o lance da guitarra é um lance, assim, muito, muito amplo, né, cara? E, assim, quem gosta de guitarra de verdade mesmo, o cara chega, meu, o cara vai estar lá, assim, vai ver alguém tocar, vai ver... Todo mundo tem, assim, né, uma pitadinha, um temperinho, assim, que foi aquele diferencial que o cara gerou, criou, estudando, né, com aquelas horas de instrumento e tudo mais. Daí eu comecei a refletir esses negócios, sabe, de chegar e de ter, assim, o meu lugar também, né, ter o meu diferencial, né. Teve uma vez também que o Marcinho Eiras quis implementar um equipamento novo lá da Boss, no set dele. Aí lá no meio da instalação, lá ele chegou e falou, Miata, como é que você faz aquele negócio de two-hand? O Marcinho Eiras perguntando. Aí eu cheguei e falei, não, é assim, porque o meu lance assim, é mais de sincronismo, né, de não sei o que lá. Aí, na brincadeira, não sei se ele falou sério ou na brincadeira, ele tentou, não consigo fazer esse negócio. Porque, assim, são técnicas de two-hand, mas diferentes, né? De Sim. aplicação diferentes. Porque aquele esquema que ele faz também eu não consigo fazer, né? Ele tem Que é uma tipo maneira muito piano. peculiar de tocar, tipo o Stanley Jordan ali, né? Que é um aham. mundo que basicamente tem poucos caras que Sim. tocam dessa maneira, né? É um Uhum. mundo à parte mesmo. Daí né, vice-versa, eu não sei se ele falou brincando, mas tipo, eu não conseguiria fazer, mesmo tendo assim a habilidade dos dedos. Você quer mostrar um pouco aí pra galera entender, porque a galera tá pensando, meu irmão, o que esse cara tá falando? E eu até te perguntei se você tinha pego essa ideia do TJ Hemrick, né? E você falou que nunca tinha nem visto o cara fazendo, Nunca né? nem tinha visto o cara. Era quando eu comecei a estudar essa técnica, era uma ideia, assim, sabe? De usar os 8 dedos em sincronismo, né? Na hora de um solo. Então, assim, a minha técnica é mais para solo mesmo, né? Então, vamos lá, ó. Você usa, que você toca verticalmente, assim, Então, aí é o lance como se fosse uma oitavada, né? Então, por exemplo, vou trabalhar com um pouquinho menos de ganho aqui, então eu posso oitavar aqui. De oitavado também, mas tipo de violão. Aí o coisa de baixo seria
as notas mortas. O lance do polegar, né, também, que faz aqui assim, ó. Maneiro. Esse lance do polegar, quando eu estudava, aconteceu um negócio bem engraçado, assim, que me marcou. Né, eu fazia aula com o Marcelo Munari lá na ULM. Aí, de vez em quando, lá, né, nas aulas, lá, eu colocava assim, e ele chegava e falava, meu, faz de novo esse negócio aí. Aí eu fazia, ele falou, não, cara, não, nasceu com defeito. Foi engraçado, ele falou que tinha nascido com defeito, por isso que eu conseguia fazer isso Também daí. você não viu isso de ninguém também, assim. Também não, eu vi que... E, cara, engraçado que eu tenho essa velocidade no polegar do pé também, você acredita? Pô, Esse negócio assim, é mesmo? esse controle, aí é isso daí mesmo, nasceu com esse defeito aí. E eu acho que um dos lances que realmente também foi muito legal daquele vídeo teu lá, qual que é o nome do vídeo mesmo que o cara colocou? Insanely Amazing Guitar Solo. É que você tem um repertório de frases e ideias muito grande, né? Uhum. Você tá alternando essas ideias, não é um solo que ele fica monótono porque o cara explora poucas coisas, né? Você trouxe um repertório e você, de certa forma, pensou numa sequência, como que você pensa assim quando você quer trazer tantos elementos assim? Então, porque de ficar assim com a guitarra, né, muito tempo assim, aí eu sempre assim fui querendo explorar, né, as técnicas e tudo mais. E aí, nessa época, né, como eu falei, meu primeiro professor foi o Sherlock Gomes. Você lembra, né, que ele tocava bem baixo, né? Ele tinha bastante técnica de baixo e tudo. Então, assim, na minha base, eu ficava olhando aquelas coisas e eu já conseguia ver essas coisas para guitarra. E aí eu fui desenvolvendo mais ou menos o jeito, né, de criar alguma coisa. E depois os vídeos lá, né? Porque o Insane, ele tem o Insane Amazing 1, 2 e 3, né? Que depois eu lancei lá. Mas tudo esse cara que repostou, você acredita? Ele pegava de onde? Putz, eu acho que cara, eu não me lembro muito bem, sabe? Depois eu até tenho um aluno que me ajudou, né? Que ele estava mais antenado que esses negócios aí, que é o Marcos Cladish, que aí eu passava os vídeos para ele. E aí ele postava. E aí acho que esse cara, o Miato lançou vídeo novo, já repostava. E o engajamento tava no canal desse cara aí, né? Então foi assim, porque o outro lá, cara, são tudo milhões, assim, de views, esse 1, 2 e 3, sabe? Então, aconteceu isso daí. E assim, né, o mais difícil mesmo é você encaixar, né, as tags. Você desenvolve até, e daí, putz, como é que eu encaixo, né? Que o lance de entrar e sair da parada. E aí que eu ficava gravando esses vídeos para me autoavaliar. Porque eu até comentei esses dias aqui do Pat Metheny, que ele é um cara que é do jazz, mas ele é um cara muito, você sente, ele é muito didático no solo dele. Ele muda as ferramentas que ele usa o tempo inteiro. Uhum. Diferentemente, por exemplo, de um Pat Martino, que ele não é um vocabulário mais bebop o tempo inteiro, sabe? Uhum. E você é um cara que também muda muito as ferramentas que você está usando. E o que eu te perguntei era se você pensa um pouco, cara, nesse solo, deixa eu explorar a técnica, a ferramenta X, Y, Z. Você pensa nisso antes do solo para lembrar de usar tudo? Isso que eu estou tentando saber. Exatamente. Você faz isso? Eu acho assim que o bom improvisador mesmo, ele escuta antes de tocar, né? Então, assim, quando eu vou usar a técnica, eu já meio que programo antes. E se é assim, por exemplo, um bate-bola, sabe? Tipo, improvisa, aí depois tem uma pausa, ou entra um outro improviso de uma outra pessoa, e daí você entra de novo. Então, assim, antes de começar o meu, tipo assim, eu chego e falo, putz, esse daqui eu vou focar em ligados, por exemplo. Pô, esse daqui eu já vou segurar mais as notas. Esse daqui eu vou colocar os two hands. Esse daqui eu vou colocar mais técnica de violão. É isso mesmo, a gente dá uma planejadinha antes, né? Escuta o solo antes de tocar. Tá, legal, legal. Bem, a gente está plugado aqui também já, né? Então eu queria que você mostrasse um pouco os timbres. Você fez, inclusive, algumas coisas já específicas aqui para o Starling Cash, ó. Temos ali o nome Starling, o quê? Ali que tá escrito? Então, olha lá. Mostra o que você tem dentro dessa caixinha pequenininha. Inclusive, né, gente,
super levinha, eu vi ali. Uhum. Esse é o último lançamento da Bosch? Último lançamento da Boss. Tem quanto tempo mais ou menos isso aí? Cara, deve ter uns 4 meses, Ah, que legal. por aí. Então vamos lá, mostra aí qual que é os seus timbres. Então, que nem a gente até aproveitou o gancho, né? Porque eu, como especialista da Boss, eu viajo o Brasil para demonstrar os lançamentos Hum, da Boss nas lojas, né? certo. Meio que com exclusividades. Então, eu vim fazer o trabalho aqui no Rio de Janeiro. Você veio onde aqui? Cara, eu fui na Made in Brasil, na Barra. Eu fui na Sonic Som e Music in Rio. Entendi. Aí você faz para os funcionários, é isso? A gente chama de treinamento. Então a boss me manda, né, assim, para os lugares. Aí a gente pega a loja e prepara os vendedores, né? Ensina eles a usarem e fala assim qual que, né, nesse caso aqui, qual que foi o upgrade da GT1 para GX1, Legal. né? Então assim, eu trouxe, e esse daqui realmente é o equipamento que eu estou utilizando agora, sabe? Tanto para aula, eu tenho uma banda que chama Banda Core. Então, assim, a gente faz bastante circuito em bar. Pô, umas 2 semanas atrás a gente abriu até o show por Roupa Nova, sabe? Que legal, cara. 20 mil pessoas. Cara, eu usei. Meu equipamento é esse lance, é a GX1. E você liga ela E como? Você liga ela em eu, linha direto? assim, tem casas que pede, né, pra você ligar em linha. Aí eu ligo em linha. Mas, assim, do gosto pessoal, do que eu gosto de levar, é a GX1 e o Katana Gen 3 100 watts. Entendi. Mas aí quando você liga numa caixa que ela tem um preamp, você desliga aqui alguma coisa? Geralmente é no return, né, numa caixa. Mas eu sempre, assim, amplificador, quando pode levar um amplificador, eu sempre levo o Katana mesmo, né? E aí, o Katana, a gente tem duas formas de ligar, né? No Power Amp In, que daí a gente concentra todos os recursos na GT1, mas o que eu mais gosto de fazer é somar os dois. Então, eu coloco essa pedaleira no input do Katana mesmo. Só que assim, Ah, eu não uso tudo, né, da pedaleira. Eu uso, por exemplo, compressor. Agora, essa pedaleira aqui, ela já vem nativa dela, a gente chama de Tune Down, que é o famoso, equivalente ao Drop Tune da Digitech, né? Então, sim. ele já está nativo na pedaleira. Esse daí. Mas é o seguinte, quando você liga no input direto, você desliga ali Aí as simulações de amplificador? Como que funciona? isso é. Então, assim, eu uso esse lance, né? Que é o Tune Down. Eu uso compressor. Tem até um preset que depois a gente Aí você entra. usaria como se fosse só o modo Stomp, E é isso, isso? como se fosse só alguns pedaizinhos, assim, né? E E é fácil fazer isso? Desligar o preamp na hora ali? Como que bem é? Na facinho. É porque, simulação? assim, eu já deixo presetado já, né? Ah, tá. Então, eu tenho, assim, o preset para em linha, que nem Ah, eu gosto de entendi. fazer isso, que nem hoje a gente vai fazer aqui. Aí eu preparei o som pra gente usar aqui. Saquei. Né? Então já veio meio que O cara adora, preparado. adora ficar mexendo, é igual o Mitch Isso. ali, né? Coisa de Aham. nerd, né? Cada caso é um caso, é isso daí. Então, assim, nesse preset aqui, né, que a gente está usando em linha, então a gente está usando aí praticamente 100% da pedaleira, né? Usando os efeitos e o setor de pré-amplificação também e emulação. Então vamos lá, Então, mostra aí o que que você está usando aham. aí. Então, se a gente for entrar aqui assim, ó, na edição, a gente tem os bloquinhos aqui, né? Ó. Então, a gente pode escolher o que a gente pode colocar dentro desses bloquinhos. Então, começando aqui no primeiro, é esse Tune Down, né? Nesse caso aqui, ele tá meio tom, né? Aí, uma coisa legal também nas pedaleiras da Boss é o seguinte: eu cheguei, aqui eu acionei, né, o Tune Down. Se eu quero baixar mais meio tom, eu já enderecei esse comando para esse botão aqui já, ó. Quer ver, ó, na tela inicial, né? Então, por exemplo, ó, meio tom, um tom, tá vendo? Então é um ajuste bem rápido. Entendi. Eu gosto de usar esse lance assim como se fosse stomp mesmo. Então, assim, a gente vai começar a música, antes de começar a música eu já dou o comando. Então, por isso que aqui eu já não gastei tipo um fut para fazer isso, né? Então,
vai lá começar a música, liguei. E aí aqui eu vejo se é meio tom ou 2 tons abaixo, né? Então, o primeiro pedal, né, a primeira simulação é esse daqui. Aí o segundo é o Foot Volume. Então, eu gosto muito desse recurso, sabe? De você limpar o som da guitarra. Isso aqui é como se fosse a sua cadeia de É a minha... pedais, né? Cadê isso? É literalmente como estaria se fosse físico, né? Exatamente. Porque assim, a pedaleira, assim, a função dela é simular ali o mundo real. E essa pedaleira aqui, elas deram um upgrade, assim, de efeitos, de flexibilidade bem grande, assim, para você montar o seu set do jeito que você, né? Cara, assim, a Boss não tem nem o que falar, porque realmente os caras têm uma tradição, o som, né? É absurdo. Mas, meu irmão, os caras com designzinho ali, isso é fraco, né? Pô, feinho demais, bicho. Pô, é mais bonitinho, tem uns pedazinhos mesmo desenhadinho, bonitinho. Podia ter uns pedazinhos bonitinho desenhadinho aí, né? É. Então, continuando aqui, né? Eu gosto muito desse recurso de tirar, né? O ganho aqui no potenciômetro de volume da guitarra. Só que aí nessa pedaleira, o que eu fiz? Eu transferi mais ou menos a função desse botão para o pé, né? Só que com a vantagem de eu já presetar o mínimo dele. Que quando a gente vai fazendo o volume aqui, a gente fica caçando. Fala, aqui tá bom, né? Se deixou assim, putz, assim tá muito. Aqui já não. Eu chego, eu já desço, vou deixar aqui no máximo. Aí eu desço tudo. Ele já chega no ponto que eu gosto. Entendi. Então a gente já define o mínimo. O mínimo aqui, ó, ele tá em 20%. Então isso daqui eu posso alterar também, né? Se eu quiser, vai, 5% do som da guitarra, ó, bem baixinho, tá vendo? Sim. Mas ele não chega a zerar. Legal. Então assim, o meu esquema é 20 aqui. Aí o próximo, ele tá simulando um A, tá? E o A, assim, a gente pode escolher os modelos, né? Aqui ele tá um A bem grave. Bem gravão, Legal. E tem a vantagem também de você fazer um blend também, ó, na pedaleira, que seria passar... Ó, vou zerar aqui o efeito, ó. Ó, zerei o efeito. Tá vendo? Esse é o blend, é o som da guitarra passando direto. E aí eu somo com... Tá vendo? É um recurso bem bacana. Pô, legal. Deixa o A bem mais encorpadão, assim. Isso daí é um segredinho, um macetinho aqui. É legal isso daqui. Anota. Aí o próximo tá vindo um compressor. Então, o compressor é... Você costuma deixar ele ligado direto? Nesse caso aqui, né? Porque essa pedaleira é uma pedaleira de entrada da Boss, né? Se você pegar uma pedaleira mais avançada, tipo GX10, GX100, ela consegue dividir linhas. Então, por exemplo, você consegue fazer uma linha, por exemplo, só para clean, né? Então você pode colocar o compressor ali no clean e tudo mais. E aí, quando você chama a outra linha, a gente chama da linha B, então a gente pode colocar, por exemplo, um som de pré-amp com um tube screamer junto, né? Que daí já vem tipo um drive com já uma compressãozinha. Então, nesse caso aqui, que eu só tenho uma linha, né? Por ser uma pedaleira de entrada da Boss, eu deixo ele ligado direto, o compressor. Entendi. Tá? Justamente para não ter a discrepância do lance do limpo para o sujo. Né? Mostra aí o som com e sem compressão aí para ver. Então, vamos lá. Ó. Eu enderecei o drive nesse foot aqui, tá? Então, e a simulação de pré dele é uma simulação clean, tá vendo? É o natural que eu tô usando. Tá, rapidinho, qual amp que você está simulando aí, você sabe? É o natural. Mas natural seria o quê? Natural acho que é um exclusivo da Boss, assim, que não tem muita coloração. Entendi. Né? Eles não falam, eles não fazem nenhuma referência a Fender, Twin Reverb, essas coisas. Ele tem, tá vendo? Se eu
buscar aqui, ó os Ah. classicão aqui, ó. Ó, a gente tem o JC120, você tem o Twin, você Entendi. tem o Deluxe. Deluxe, o Tweed. Esse Diamond é o AC30, é o Marshall, e assim por diante. Então, aí tem os classicão também, mas assim, Entendi. para esse tipo de uso aqui, eu escolhi o natural. Mas eu também sempre fico mudando, viu, Matheus? Tem hora que Tá. eu enjoo, falo, agora eu vou usar o Twin, agora eu vou usar o... Mas... Agora, mas é o seguinte, essas simulações são as mesmas das séries mais caras? São. É que agora a Boss tá com essa nova tecnologia, né? A IRD. Antes era tal de Cosme, né? Agora é essa daqui. Então eles fizeram esse upgrade e essa das pedaleiras, essa daqui era a única que não tinha ainda, né? Porque antes era a GT1, a GT1 era Cosme. Agora toda a linha da Boss de pedaleira tá vindo com essa nova tecnologia, que é uma tecnologia acima da Cosme, né? A Cosme ficou bastante tempo, sabe? Décadas. Os caras com essa tecnologia, e agora principalmente com a tecnologia de Impulse Response, que ficou mais detalhado ainda, né? Eles estão vindo agora com essas siglas O aqui. que significa? Augmente Impulse Response Dynamic, é um negócio assim. Entendi. Eu não sou muito bem de inglês, mas é Aham. tipo um Impulse Response com dinâmica aumentada. A tradução é mais ou menos isso. Tá, Né? beleza. Uhum. Então, eu estou usando o Ampli Clean e o Drive, né? Então aqui, ó, tá o Clean, né, ó. Opa, o Aua tá ligado. Aí, Cleanzão. Aqui tá com compressor e reverb. Tá vendo? Reverb bem fraquinho, Tá. mas tá isso. Aí aqui, ó, tá vendo o Drive, tá vendo? Se eu desligar o compressor, ó, eu tenho mais controle de dinâmica, tudo, mas o compressor ele levanta, né? Ó, todas as Ele dá um cordas, dá uma corpo também, né? Dá um equilibrada, dá corpo. uma equilibrada. Então, quando eu tenho só uma linha assim na pedaleira, eu deixo ele ligado o tempo todo. E aqui tá sendo o drive, né? Aí quando eu quero um drive mais fraco, tiro do esquema de volume, né? Aqui. Aí vamos lá. Então, compressor, né? O drive aqui, ele tá numa simulação do Distortion. Tá? A lista tá bem grande também aqui dessa pedaleira, sabe? Tem bastante pedal da Boss, né? Que é Adaptive Distortion, tem uma lista aqui tremenda, sabe? Tem até uns aqui para baixo aqui também, sabe? Mesmo na de guitarra. Então, assim, a lista aqui, até assim nos treinamentos eu falo assim que a pedaleira é como se você estivesse numa loja com as coisas todas disponíveis assim, para você chegar, não, deixa eu pegar o Distortion, pôr aqui e ver qual é que é, sabe? Uhum. Então aqui o pedal que eu escolhi, né, foi o Distortion. Aí o próximo, eu coloquei a simulação de amplificador, que é o Clean, né? Aí nesse setor aqui, ó, que foi implementado, uma das coisas lá que o pessoal ficava pedindo muito da GT1, que são os slots de impulso response para você carregar, né? Então fica nesse setor aqui, ó. No final, se você girar até o final, ele vai aparecer user. Então são 8 slots para você carregar o impulso response, tá? E você viu o que interessante? Para esse timbre aqui que a gente montou, eu escolhi 4 de 10. Simulação 4 de 10 polegadas. Foi o que te agradou de ouvido, né? Foi, tipo isso, E agora, esse IR Loader aí que ele Uhum. tem, você pode trazer IR de qualquer lugar? De qualquer lugar. Só que aí, para fazer isso daí, a gente precisa do PC, né? Aí eu coloquei alguns impulsos aqui, mais para testar mesmo. Aí a gente colocou aqui os greenback, sabe? Coloquei pouquinho aqui, mas dá para você ir carregando, né? Aqui. Mas como cara, eu conheci lá, né, o esquema da Boss lá e eu vi o estúdio lá, o local que eles fazem a captura, sabe? Do real mesmo, para fazer. Cara, eu acho difícil assim ter alguma coisa
mais refinada do que o dos caras da Boss lá, viu? É. Que é uns equipamentos lá, meu, e tanta coisa. Cara, eles têm aquele estúdio lá que é som zero, sabe? Que os caras até falaram, ó, você vai entrar ali, mas você não vai ter referência de nada, assim, de som, né? Que nem aqui a gente tá escutando, né, o som do ar-condicionado e tudo mais. Lá você não escuta nada de nada. Então, assim, tem gente que fica meio, né? Assim, eu até que eu não passei tão mal, não. Então, assim, eu acho difícil, sabe? Então, eu confio, né, no lance, assim, nativo da pedaleira mesmo. Então, eu Entendi. gosto mais de usar as coisas dele, E né, que você tá na tem pedaleira algum, tem mesmo. algum chorus aí? Coros! Tem. A gente quer saber a pergunta clássica. Se você tem um chorus do amor. É, então, ó, daí, ó, só seguindo aqui bem rapidinho, então, na sequência, aí eu entro com o Noise Suppressor, o Delay, Reverb e o Chorus, eu gosto de deixar ele o último de todos. Você gosta em qual posição? O O Chorus. chorus? É. Pô, tem tempo que eu não tô usando. Porque eu tô usando agora o chorus com drive. Aham. Aí eu misturo os dois. Cara, eu nem lembro que posição que ele tá, porque ele tá na minha Nano Cortex, já tá. Então você deixa ele no final, né? Último de todos. É Eu porque gosto... você gosta de usar ele limpo. Não, é com drive também. Com drive também? É. Eu jogo ele depois até do reverb. O último pedal é o chorus. Mostra esses chorus. É do Aham. amor ele ou não? Não é tanto do Não, não é. amor, não. Ah, poxa, que pena. Mas, ó, vamos lá, ó. Não é tanto do Vamos lá, amor, vamos ver, né? vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Só o chorus? É, o... Ó, vou colocar na outra posição. Tá solteiro, Fernando, você? Tô solteiro. Vamos fazer aqui. Continua tocando. Nossa câmera aqui, ó. Fernandão, 47 anos, um músico de renome. Você pode conhecê-lo, mande um direct. Fernando Miata. Vamos lá, Então, aí vamos lá. essa regulagem aqui eu gosto também de pôr com drive, né? Também, né? Então ele tá meio termo Tá ali, com né, chorus? Matheus? Tá com Tá chorus. bem levinho, com... né? Ó, sem. E ele tá a simulação do chorus estéreo. Você também gosta de um drive mais ardido, né? Sim, eu gosto. Cara, a minha referência de som É um é Marshall? anos 90. É Sabe? mais mesa? Cara, aí, ó, Nuno, nessa época, ele era o ADA, né? ADA MP1, né? Aí, a minha referência é essa. Minha referência é Van Halen 5150, né? Na época da Pivey. Então, esses anos 90, sabe? Tipo, metálico, mais pesado, metálico, Rectifier. Uhum. Então, é isso daí. Mas eu gosto também, sabe? Quando eu ligo os Marshalls lá também que eu tenho, eu fico pirando. É, Então, porque eu acho que você gosta de um som realmente mais comprimido mesmo, né? então, eu acho que esse é um pouquinho mais áspero, vai, né? Eu gosto desse tipo É de que tem som. gente que acha que esse som mais ardido tem umas frequências ali que são um pouco meio abelhudinhas, né? Aham. É assim, porque assim, no lance da banda que eu tô tocando lá, é mais rock and roll mesmo, sabe? Cara, até o lance assim de eu chegar e fazer um clean aqui, a guitarra some. Então até meus cleans eu tô jogando tudo aqui na ponte pra jogar assim a guitarra pra frente. Então esses tipos, né, de som aqui que a gente tá usando, na banda assim, na minha banda eu acho que funciona bem, né? Então É, eu tô porque, por exemplo, condicionado a tocar assim. até a gente falando, você estava falando do Ardanui, né? Porque o Ardanui, ele apesar de, né, Dr. Sim, banda de metal e tudo, ele tem um som um pouco mais característico de extrato, com single, né? Uhum. Um pouco mais instalado assim, né? Aham, é isso mesmo. É, Aham. eu acho que talvez seja uma referência até mais setentista, né? Uhum. E a sua referência é um pouco mais oitentista, É mais 90, assim, mais que eu gosto. 90. É. É Que, mais a geração Shred mesmo, né? aham, é o Pantera, né? O Dimebag. É isso daí. É isso É daí peso, hein? que eu gosto, cara. Me emociona até hoje mesmo. Hoje em dia, assim, o meu guitarrista que eu tô estando demais mesmo é o Guthrie Govan e o Joe Bonamassa. Pô, que É, legal, é cara. os que eu tô mais escutando. Cara, eu vou te contar uma história rapidinha com o Guthrie Govan. Fala aí. Putz, isso daqui é legal pra caramba. Foi um momento, assim, também que eu fiquei em choque. Né? Nesse Guitar Idol aí, ele tocou depois, né?
Aí, nesse mesmo show. Aí depois de 2 anos assim, ele veio fazer workshop no Brasil. Ele veio fazer um workshop ali em Cachoeira Paulista. Foi até um amigo meu, o Alexandre, que trouxe ele. Aí ele chegou e falou, Meato, você não quer abrir o workshop do Guthrie Govan? Falei, vou, né? Tipo, esses bagulho assim, eu não nego não, mesmo que sabe, mas eu vou. Aí, vou. Aí, cheguei, eu combinei com o meu amigo lá, o Rafael. Esse Rafael também, ele tem bastante coisa, então sempre quando ele compra coisa nova, ele me chama e vice-versa. Vamos lá? Vamos. Só que vamos cedo, que eu quero ver todo o processo dele ligar os fiozinhos, passar o som e tudo mais. Beleza. Vamos lá, chegamos lá, primeiro que todo mundo. Aí eu já fiquei já no cantinho lá, só esperando o homem chegar. Ele chegou, montou o som, passou, e a gente só lá, olhando tudo, sabe? Mas de um ponto assim que ele não tava vendo a gente. Aí chegou, ele terminou de passar o som, falou, não, agora vamos lá, né? Conversar com o cara lá, com o homem. Aí beleza, ele tava lá conversando com os contratantes, né? E a gente seguindo o caminho dele. Cara, ele não olha assim. Olha o Miata! O Guthrie Govan fez isso. Que legal, cara. Olha o Miata! Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que o meu, né? Aí eu cheguei, eu fui lá andando, aí a galera assim, mano, de onde que você conhece ele, né? Aí ele chegou, ele falou que viu minha apresentação de cima do palco lá no Guitar Idol e gostou muito. Que bacana, cara. Aí ele chegou, tem essa apresentação, né, depois, ao vivo lá, depois se dá pra colocar o link, sei lá. Aí ele chegou e falou, não, eu vi o show dele lá, a apresentação dele de cima do palco e gostei muito. Meu Deus do céu, aí nossa senhora. Foi legal esse dia lá também? Meu, então? foi muito legal, cara. Aí chegou, a gente, né, conversou lá um pouquinho lá, aí aconteceu, né, eu abri o show, nossa, esse dia também, pena assim que não tem registro, mas esse dia eu tava feliz, cara. Tava feliz, bicho. E tocou bem. Eu tava feliz demais. Aí eu mandei super bem, aí aconteceu o workshop do Guthrie Govan, depois a gente foi comer pizza junto, velho. Cara, com o seu ídolo, assim, sabe? Cara do céu, bicho. Mas foi demais, viu? Daí teve esse ponto aí que foi legal. Mas você abriu um parênteses, você estava mostrando mais o que depois do chorus? Tem mais alguma coisa de flanger que você usa aí? Então, é assim, que nem eu monto um preset. Então, esse preset aqui, ó, né, do jeito que tá aqui organizado, né, eu tenho o seguinte, ó, o clean, o drive, aqui eu ligo um delay, tá em estéreo, certo? E aqui nesse daqui, ó, é um foot que eu consigo colocar mais de uma função. Então, assim, esse foot aqui, ele consegue até 9 funções. Um exemplo, que nem aqui tá acontecendo 2, que é, eu aperto aqui, ele tá girando esse botão para mim, ó, do 40 pro 80, e ele tá girando mais esse botão para mim. Tá vendo? Ele tá invertido. Deixa eu dar uma coisadinha aqui. Olha lá. Então ele tá aumentando do 70 pro 80 e esse daqui do 40 pro 80. Então ele tá aumentando o volume e pondo mais ganho no som da guitarra. Então eu consigo colocar até 9 funções aqui, né? Aí aqui eu tenho o meu drive fraco, drive forte, pressionando eu tenho o AUA. E aí a mais, com isso daqui eu já consigo me virar bem, né, no show. Aí aqui eu tenho o chorus. E aqui eu tenho o tap tempo do delay. Ó, entrei no delay aqui, ó, o tempo aqui ele vai mudar, ó. Olha lá, tá vendo? Então de acordo com o andamento que eu faço aqui, ele muda ali. Então eu uso esse preset. Aí o outro preset que eu uso, que ele é igualzinho o outro, só que o que muda é o pedal bend. Pedal bend é porque da Bose chama pedal bend. O que ficou famoso foi o AMI, né? Que é da Digitec. Tá. Sim. Então, eu tenho o pedal bend aqui, que aí eu também tenho um ajuste rápido dele aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu quero desse jeito que tá aqui, ele tá simulando um som de alavanca.
Então é como se eu tivesse instalado uma alavanca numa ponte fixa. Então eu uso na Les Paul, nessa daqui, né? Quer ver? Eu vou deixar... Vou fazer uma parceria aqui. Vamos lá, vamos lá. Você vai ser o cara da alavanca. Deixa eu ligar aqui, ó. Então, ele vai acontecer o seguinte. Aqui, ele levantado, ele é o som da guitarra. Uhum. Aí, quando você sentir que vai ser uma alavancada, você desce tudo. Tá bom, Tá beleza. vendo? E aí, volta pra cá, pra eu tocar de novo. Tá. Então, beleza, ó. Vou tocar aqui, ó. Vamos ligar já o booster. Vamos ligar tudo aqui, ó. Delay, tudo. Isso daqui é uma coisa impossível de fazer, né? ó. No real, aí a gente, como se tivesse meu pé aí, eu consigo fazer, né? Pô, boa onda, Mó bicho. legal, né? Divertido pra caramba esse negócio aí. Mas o Steve Vai usava umas coisas assim, não usava, não? Não, que o Steve Vai, ele tem alavanca Mas mesmo, eu acho né? que também com alguns momentos você já Ó, teve o isso com Steve o pé, né? Vai... Porque eu já vi ele fazendo isso com tapping, pô. Ó, o Steve Vai, ele geralmente ele usa assim, ó. Então aqui o que vai acontecer é o seguinte, quando você pressionar tudo, ele vai oitavar acima pra mim. E aqui é o som natural. Aí bem o M mesmo, né? Isso, ó. Joguei pra fazer igual assim também, ó. Legal, né? Vou comprar uma dessa. E aí, assim, um outro que eu uso bastante são 2/8, né? Um solo bem popular que usa esse daqui é aquele Like a Stone do Tom Morello, Audioslave, né? Que é Tom Morello, Vamos lá né? então Vai fazer lá, esse vai lá, solo? vai Então lá. vai lá. 3, 4. Eu não lembro esse final, não. A acho gente que- precisa ensaiar um pouquinho. Não, tá difícil fazer na mão aqui também. Mas é o efeito que ficou, né? Esse No final ajuste. era Isso, assim, né? todas, Pode crer. né? Não, vamos fazer de novo esse final aí, vai. Vamos, então Só vai final, lá. final. Vai. 3, 4. De novo que tava ao contrário. Ah. 3, 4. Quando eu fazer um, você abaixa. 3, 4. Nossa, agora que o tríceps... Ótimo exercício. Mas é isso daí. Então ele foi bem popularizado, né? Esses ajustes são 2/8 acima. Então, para essa música aí ficou legal. Então, é aquele preset com A e esse preset igualzinho, que só muda isso daqui. E tem um outro lá que eu uso também, que é o. Aqui, ó. Aqui tá como Starling Shimmer. Então, assim, ó. Esse daqui eu uso assim para tocar. Lá na banda. Na banda a gente é bem raiz, sabe? É baixo, bateria e guitarra. Não tem sample, não tem nada. Então, assim, tem umas músicas que eu dei uma adaptada. Tem uma. Só que, cara, eu sou ruim de nome de música, viu? Mas essa daqui, ó. Que começa assim, ó. A outra parte. Então eu uso pra fazer esse tipo de música que é tipo teclado, sabe? Sim. Será? De Acho que banda? Não, hein? Não, não é essa não. É uma outra. É. Qual banda que é? Meu, eu sou muito ruim de... Sério mesmo, cara. Vamos ver, galera, julguem aí. Quem está certo, o Mitch ou o Miata? Não, daí tem aquela partezinha que faz assim, ó.
nem vou Ah, a forçar. galera vai lembrar. Vai, aí, vai, vai. A galera vai lembrar. Então essa... Aí... É a Rá? Não põe aí não, vou cortar a gente aqui, pô. É verdade, é. É. Então, aí... Aí Ah, tem essa, tem uma que eu até faço uma brincadeira assim pra curtir o efeito antes de começar ela. Porque agora aqui, ó, ele tá fechando 100%, ó. Tá aquele efeito de... Swell, né? Como que ele chama? É isso mesmo, Swell. né? Swell, é isso mesmo, né? é. Então aí aqui, ó, está zerando, ó. Aí eu vou começar a música. Pode deixar fixo aí. Aqui? Pra lá, aí, ó. Isso daqui é do Harry Styles, né? Mas o nome da música também é As You Are. Ó, isso daqui eu lembrei. Então, assim, pra esse tipo de música, né? Que é mais, assim, tipo, sons de teclado. Então, assim, você vê que dá pra se virar bem. Então, basicamente, são esses 3 presets, né? Então, aqueles outros lá, se eu quiser baixar o tom, eu faço aqui. E tem eu mudo os presets antes de começar a música aqui. Então, esses 3 aqui eu já consigo me virar bem num show. E aí, por exemplo, quando eu quero ostentar um pouquinho mais, eu ligo esse foot aqui que eu tenho mais, né, o controle do chorus e tap tempo também. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Acima dessa aqui, qual que é? Cara, a série GX, ela tem a GX1, GX10 e GX100. Tá, e a diferença entre elas é do número de foots, é isso? Seria e recursos. Sonoridade é praticamente o mesmo. Recurso é o quê? É você poder controlar mais no mesmo foots. Tem mais foots disponíveis? Mais foots disponível, ela consegue ser mais flexível, né? Porque ela tem aquelas 2 linhas, né? A e B, então, por exemplo, aí o compressor eu utilizaria só no clean mesmo, e daí entendi. aí ele tem mais recursos assim de edição. Mas o layout é igual. Então, as outras ela é touch, né? Essa Essa não é daqui já touch. não é touch. Touch dá pra gente fazer pelo tá, celular, né? Entendi. Então aqui, ó, ela tá com o aplicativo aberto, né? Entendi. Aí sim, ó, eu vou alterar aqui, ó, um lance visual aqui pra gente acompanhar. Então aqui tá o foot volume, né, ó. Nesse daqui também tá aberto aqui na mesma página. Então se eu mexer aqui na posição, né, lá. Entendi. Então aí agora tá touch, né, pelo aplicativo do Tá, celular. beleza. Então tem todos os comandos que eu tenho na pedaleira, eu tenho aqui na tela também Tá. do celular. Beleza. Cara, a gente também, você me mandou umas fotos aqui. Hum. Você é um cara que é bem fominha de instrumentos, né? Putz, eu gosto, hein? E, ó, tem uma foto aí, Mitch, que mostra pra galera que ele aqui com o acervo de guitarra dele, né? Você falou que você tem quantas guitarras, mais ou menos? Cara, tem mais de 50. Tem mais de 50, né? Não, contando com os baixos, assim, dá mais de 50. De Entendi. guitarra, Porque você é o acumulador de guitarra. Você vai arrumando guitarra e não vai vendendo, é isso? mais ou menos. É porque, assim, eu tive uma fase com esse negócio de estudar captadores, né? Putz, e aí eu comecei a estudar a linha da Dimagio, linha da Gibson, e aí eu fui comprando os captadores pra ver na real mesmo, assim, sabe? Qual que era cada um deles. Por isso tem um monte de guitarra aí. Tem, assim, umas guitarras, na época, assim, eu já tive a parceria com a Seize, né? Então, assim, eu cheguei a ter, assim, mais de 10 Seize. Então, eu começava a fazer meu laboratório com essas guitarras aí também. Tem Tajima, tem Squier, tem Ibanez aqui, Music Man, tem Music Man. Charvel. Mais o que? Tem Gibson também. Fender. Uhum. 6 aqui, ele falou que teve algumas, né? Uhum. E você ficou quanto tempo com eles? Cara, eu acho que foi de 2008 até a pandemia. Aí a pandemia a gente meio que perdeu o contato, né? Mas eu comecei com a Seize, com os próprios Seize. Com o próprio Seize, ele nem tinha vínculo, né, com a Royal. Então a gente chegou lá... Porque você viu esse vídeo? O que viralizou era uma Tajiminha. Só que uma Tajima feito pelo Seize mesmo. Na época lá, depois ele explicou, né, que era da época da garagem, ele falou que até as ferragens, ele que dava um jeito de fazer, assim, muita coisa da ferragem e tudo mais. Aí, eu comecei o lance da Seize com o próprio Seize Tajima mesmo.
E aí você agora tá com a arte. E a arte, isso, que é essa daqui. Essa daqui é a modelo GW2, é uma headless. Alguém traz pro Brasil elas? Traz Quem é que sim, traz? é o Ricardo, da Mas, arte. mas é na própria arte mesmo que traz, não é Isso, nenhuma, é. nenhuma importadora, Não, não. não, é deles. Aí ele traz mais algumas coisas ó, da Groot, né? Uma outra marca. Mas essa guitarra aqui, um aluno, ele tinha comprado e ele levou, assim, pra eu testar. Eu gostei muito, assim, das medidas, sabe? Do braço, tudo. E aí ele alinhou, assim, pra eu conhecer o Ricardo. Aí bateu também super as ideias, assim, e a gente começou uma parceria, né? Essa parceria, ela tá bem recente, viu? A gente começou praticamente no começo do ano Entendi. sobre isso daqui, né? Hum, Exatamente, Save a Prayer, é isso. entendi. Pô, Mitch, deixou a desejar, hein, Mitch? É, essa daí. Então vamos lá, a gente mostrou aqui a tua coleção humilde de guitarras. Também tem aí, Mitch, um monte de combozinho deles da Marshall. Da Marshall que tem Marshall, tem Line 6. Daqui são só os combos, né? São Tem só os Orange combos. também. Mas o que aqui? Temos também... Vox, Fender, os Twin, Por acaso tem um Chorus... Jazz um Chorus, Jazz Chorus, tem né? aí Tem aqui também. que não dá pra ver muito bem, mas eu reconheci, que eu não gosto desse cara, não. Clássico, né? Mas o que tem aqui? Tem a foto, tem outras fotos dele que você pode passar aí também, Mitch? Então, aí assim, eu gosto muito do combo, assim, pra eu ficar meio que estudando, assim, o lance dos falantes, porque assim, o combo, a gente consegue isolar também, por exemplo, eu uso bastante só os falantes deles, né? Então, assim, eu entrei também numa época, assim, de pesquisa de alto-falante, né? Principalmente dos Celestions e Jensen. Cara, e aí também, mano, assim, né, eu sempre fui meio descolado com esse negócio da internet, sabe, Aí eu sempre, mundo real, né, então, putz, aí eu ia lá, comprava os falantes, experimentava, e aí chegava, lançava um outro, eu tinha uma outra referência, aí pegava, e aí esses combos aí, a maioria deles já tá um pouco modificado, assim, porque tirava os falantes originais, né, e colocava os que eu queria testar. E aí tem uma foto tua também aqui, que você tem essa aqui, né? Explica aí. Putz, esse daí é o sistema de hack, né? Que Você tem até hoje? tenho, é esse daí. Que é que a gente trabalha sistema MIDI. Então, cada um desses hacks aí eu tenho. É mais de drive, né? Porque eu gosto de drive, sabe? Então, aí é os hacks, os classicão, né? JMP1, Triaxis, tem o Sansamp, o Nossa, cara, ADA. eu já tive hack também, cara. Você teve, Matheus? Tive Qual também, que você tive. teve que você gostava bastante? Nem lembro, lembra? cara. Eu tinha lá. Eu comprei de um professor meu que ele se desfez na época, eu comprei. Aham. Mas eu nunca curti muito hack, não. Acho muita Sim, trabalheira, assim, sim. sabe? Eu já tive É. uns 2, 3 também. Então, mas esse esquema aí é só questão de estudo, curiosidade, e ver na prática como é. Isso daí eu nunca levei pra tocar, assim, também. É mesmo? Nunca levei. Essa caixa da mesa é aquela que tinha o Electro Voice? Não, esses daí são os V30 mesmo, e tem uma ali, a mais escura, ela tá modificada para o Greenback T75. É esse daí, que é o Greenback, né? Aí as outras duas mesas eu deixo 2V30, porque quando eu quero fazer teste em estéreo, eu uso ela, né? Só que essas caixas mesa aí, ela só tá com o logo, viu? É o segredo. É mesmo? Porque essa daí eu conheci um cara, meu, lá de Franca, esqueci o nome dele agora. Cara, mas ele faz umas caixas da hora, meu. E na época, assim, eu não sei se ele tava meio que no começo, cara, foi bem baratinho. Falei, vai essa daí mesmo. Aí eu tava com os falantes, né, o 4V30, e aí eu montei com essa caixa aí. Você meteu o logão da mesa ali. Porque eu escolhi esse layout era porque eu tenho um Mark V, que é com essa telinha, a gente chama telinha da vovó. Isso aí, é da vovó, pô, tá ligado? A telinha da vovó. Aí eu falei, faz uma igual. Aí ele fez 2 caixas, assim. Cara, você também teve uma experiência bacana que você tinha uma banda chamada RC na Veia, que é Roberto Carlos na Veia, né? Fala um pouquinho, pode falar mais rapidinho como foi essa experiência aí bacana. Também tem a foto dele com o Roberto Carlos, pra gente abordar outros assuntos aí. Sim.
Então, essa fase aí foi uma fase muito legal, porque a gente, né, aí nessa fase eu já tava com uma banda já fazendo circuito de bar, fazendo eventos, né? Aí eu já tava tocando mais ao vivo, né? Aí eu já tava assim no lance de dar aula, trabalhando para Boss e com a banda agora também, né? Então aí já tinha ampliado já, né, a fonte de renda. Aí nessa época a gente tava a banda lá e o vocalista, o Alex Capella, ele tinha amizade já com o Dudu, filho do Roberto Carlos. Eles já tinham feito uns sons juntos, assim, né? Tipo em festa, tipo um catadão lá. E aí, numa conversa entre eles lá, o Dudu deu a ideia de fazer as músicas do pai dele em versão mais rock and roll. Aí chegou, pô, Alex, né? Eu já tenho a banda pronta, né? Pô, vamos fazer assim. Aí beleza, a gente marcou lá pra se conhecer e começar a trabalhar. Aí o Dudu escolheu as músicas, eu peguei as músicas e comecei a fazer os arranjos, né? Cara, sabe como que eu faço até hoje esse negócio? Hum, Será que ele vai conhecer? hum. Eu uso Cakewalk, cara. Eu lembro. Kickwalk, eu lembro. Cara, aí, Kickwalk eu mano, lembro. eu tenho um computador que eu montei em 2005, que eu Ah, sempre gostei de escrever mídia, essas coisas. Cara, eu tô usando ele até hoje pra fazer essas coisas. não pode nem ligar na internet Eu pra não nu- atualizar, né? Eu nunca liguei a internet nesse computador, nunca. Ligar, atualiza. E aí, o que que eu faço? Eu ligo o MIDI nele, mas daí eu ligo nos módulos, sabe? De som de bateria, no módulo ou no teclado. Daí eu tenho uns sons ali e eu gosto de escrever tudo ali no Cakewalk. É porque aprendeu, dominou, dá Uhum. preguiça de aprender um novo, né? Aí até na época eu peguei também MacBook Pro, tudo, mas eu Pro Tools, não me adaptei. Eu falei, vou continuar aqui mesmo, vai. Aí beleza, eu peguei e comecei a fazer os arranjos lá do RC na veia. Aí eu gravava e o Dudu, né, por ele ser deficiente visual, a gente tinha que dar umas adaptadas assim, então eu fazia prontinho só para ele escutar. Isso daqui, daí isolava a parte de bateria, eu deixava mais alto, aí ele tirava. A gente marcou o ensaio, deu super certo. Aí a gente ensaiou lá as músicas combinadas lá e apareceu um evento pra gente fazer. Um evento lá no, cara, num hotel bem famoso lá de São Paulo, esqueci o nome também. Mas aí a gente chegou e foi pra lá fazer o show. Cara, e deu super certo. O público veio junto, a gente olhava, pô, caramba, que legal, que divertido e não sei o que lá. Aí esse projeto ele firmou ali, nesse show. Não, vamos adiante agora, e beleza, vamos incluir mais músicas, e beleza. Aí esse evento, ele... Porque o Dudu, ele dava, assim, palestras motivacionais, né? Então, assim, sempre no final, ele tava vendendo com um show da gente. Então, ele dava a palestra e no final a gente tocava umas músicas, né? Aí depois virou show grande, que aí a gente começou a tocar em alguns barzinhos, tipo Charles Edward lá em São Paulo. Ele era músico profissional, ele? Não, não. Ah, tá. Ele sempre gostou de bateria, praticava tudo, mas ele nunca teve projeção, assim, nunca, Sim. né? Foi o primeiro esquema dele, do Dudu. Aí chegou, a gente montou o show completo, começou a fazer o show lá no Charles Edward, não sei o que lá, a gente fazia lá praticamente toda semana. Era tipo uma quinta-feira. Aí o Dudu falou: não, vamos usar isso daqui até pra gente pegar mais entrosamento, tocar mais e tudo mais. Aí chegou, meu. Aí o Roberto Carlos ficou curioso pra ver como é que tava esse negócio aí. Aí ele só tinha falado, né, quando a gente, né, do aval dele lá. Não sei também se ele falou brincando, mas ele falou: ó, pode mexer em todas as minhas músicas, menos em emoções e detalhes. Então, beleza, combinado. A gente mexeu lá em, né, vários sucessos dele, principalmente da Jovem Guarda, né? A gente foi fazer esse show aí no Charles e aparece o homem. Roberto Carlos e Tom Cavalcante junto pra ver nosso show. Rapaz, esse dia também, pensa numa sensação assim, cara, uma sensação diferenciada pro momento ali, né? Sei lá, fazendo um show e quem tá lá? Roberto Carlos. Falei, meu Deus do céu, mas beleza, vamos lá. Aí chegou, a gente foi, né? Rolando o show, tudo.
Cara, e a gente via, assim, que o Roberto, ele tava, sabe, interagindo com o show lá no cantinho dele, cantando, batendo, se emocionando. Ele até chorou, sabe, quando a gente executou a música As Flores lá do Jardim. Aí chegou, quando a gente começou a tocar lá Esse Cara Sou Eu, a gente fez uma versão meio, meio punk, assim, sabe? Mas bem animadinha. E aí ele se empolgou, ele veio no palco. Rapaz, imagina, você tocando e você vai pro lado vindo o Roberto Carlos. Ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí, a gente tocou, aí quando a gente terminou, ele pegou o microfone e começou a falar, assim, pra galera, sabe? Nossa, esse projeto tá muito legal, né? Daí ele falou lá que ele tava lá, né? Porque, né, dessa história aí pra ver o filho, que ele gostou muito do projeto, que falou, não, vamos fazer esse negócio aí adiante. E aí depois, né, a gente tocou mais uma música, acho que é Preciso Saber Viver, né, para acabar o show. Daí a gente foi lá pro fundo e começamos a bater papo. Que aí ele chegou, né, com a proposta, não, vamos lá, eu vou levar vocês na Sony Music e tal. Aí nisso daí, o que que aconteceu? A gente preparou um show, né, já com a parceria já dentro lá da Sony Music, e aí a Sony chamou vários artistas, assim, para participar, como o Tony Garrido, Rogério Flauzino, Andreas Kisser, o Digão do Raimundos e o Roberto Carlos. A gente estruturou o show, os ensaios eram na casa do Roberto, aqui, Legal. né? Aí ia lá os convidados lá, né, para ensaiar e dar uma adaptada, né, Pra falar. pro show. E aí a gente chegou, a gente ficou, cara, 21 dias, mano. 21 dias ensaiando, tipo, das 2 às 10 da noite. Pra preparar e tudo, Quantos sabe? dias, desculpa? 21. Nossa, Acho que foi bicho. isso, né? Aí a gente, pra definir tudo mesmo, sabe? Tudo. E aí, Matheus, sabe uma coisa legal que aconteceu? Porque, né, a gente já chegou, né, a gente já falou que eu gosto de uma distorção mais áspera, né? Cara, no projeto, eu comecei com aquela distorçãozinha, aveludadinha, sabe? Aí, beleza, cara, eu falei, cara, mas aqui não tá muito legal. Aí, nos ensaios, e ficava o produtor lá. Era Rafael, o produtor da Sony. E ele lá, observando, acompanhando tudo, né? Beleza, eu levei a distorção. Aí, no outro dia, eu falei, acho que eu vou levar uma distorção mais forte. Foi indo. Cara, aí, eu cheguei no Orange. Como que ele chama, velho? O Micro Dark. É um cabeçotinho desse tamanho aqui, assim, ó. Mas ele dá tipo o som do Slipknot, mano. É o Micro Dark. Aí isso daí com a GT100. E usando o drive desse cabeçotinho mesmo, né? Cara, baita distorção, roncadona, pá. O cara não falou nada, meu. Sabe, da produção. Falou, mano, segura aí que tá muito pesado, né? Não falou nada. Falei, beleza. Aí eu timbrei, aí eu comecei a fazer um preset para cada música com a GT100 na época, com esse drivão pesadão. Cara, o cara deixou, meu. Sabe? Não, tá bom assim, legal. Pô, e eu super confortável também, né? Porque ali já consegui levar meu som mesmo. Aí eu liguei esses dois cabeçotinhos alimentando 2 caixonas Marshall, 4 de 12. Sabe, na época tava com os 4 G12 T75, os 8, né, no caso. Agora tô usando o X-Pattern, né, que é o meio G12 T75 e meio V30. Porque sempre tive dúvida, caramba, qual que é o que eu gosto mais? Esse ou outro? Falei, deixa eu montar uma caixa com os dois juntos já. Aí, beleza. Aí, na época foi assim, esse set, né, com a GT100, e a gente gravou, cara, daí o resultado, né, a gente ensaiou tanto, cara, que esse DVD, ele saiu sem regravar nada, cara. Sem regravar nada. E o lance foi assim, né? Baixo, bateria e guitarra só. E aí chegou, terminamos lá. Aí o Roberto Carlos mesmo, ele chegou e falou, Miato, ó, depois a gente marca lá pra você gravar umas guitarras base, uns violões, se você quiser, lá no meu estúdio, né? Não, beleza, bora. Passou o tempo, a produção lá escutou, o Roberto Carlos acompanhou tudo, a produção do coisa. Cara, ele chegou assim e falou, tipo, não mexe em nada. Tipo, não grava mais nada por cima, não regrava nada, não põe violão, não põe nada.
foi exatamente como aconteceu o show. Porque assim, como eu trabalhei com estéreo, tudo, sabe? Eu pus aquela latência de um lado pro outro, sabe? Um atrasinho para dar aquela somada, para simular um som, né? Como se fosse duas guitarras descoladas, assim. Eu caprichei, sabe? Com a GT100, assim, caprichei, deixei o negócio, os efeitos estéreo, pá. Aí tinha, cada música tinha um preset sincado com metrônomo, com os efeitos vibrato, delay, tudo sincadinho, preenchendo todos os... Aí ficou. Que legal, Aí cara. até, assim, o lance do solo, sabe? Já colocava, assim, principalmente solo lento, colocava bastante ambiência para dar aquela encorpada. O baixista, o Juninho Crispim também, cara, puta timbre de baixo, sabe? Sonzeira assim, cara, a gente não precisou regravar nada. E esse trabalho aí foi um trabalho que tinha gravadora bancando, né? Sim. Como que foi a contratação contigo, assim? Eles fecharam com você os ensaios, tudo foi remunerado Tudo direitinho? remunerado. E a gravação do DVD e depois os shows também era uma tabela? Como que era? Tudo. Foi tudo remunerado, os ensaios, o show. Aí, na época, até eu recebi um plus pelos arranjos, sabe? Aí a gente também, depois da gravação, a gente começou a pingar um pouquinho também todo mês com as vendas do DVD. Então foi tudo bem certinho. E foi nessa época que ele pegou tudo, investiu tudo em amplificador, né? Pedal, guitarra, olha lá, né? Mais ou menos, é isso daí. Mas esse lance de equipamento é desde pequeno, né? Putz, vida. Desde pequeno, assim, fui juntando. Legal. Mas é. Aí você falou que esse projeto acabou acabando depois da pandemia um pouco com o falecimento do Dudu, né? Exatamente, Vocês chegaram a fazer quantos shows mais ou menos? Vocês lembram? Não lembro, Foi bastante assim? mas a gente rodou o Brasil, né? E depois teve uma época, assim, que a gente começou a fazer até bastante coisa, assim, de prefeitura, sabe? Tipo, pô, a gente abriu o show da Ivete, abrimos o show do Rapa, sabe? De banda grande mesmo. A gente tocou para públicos bem legais. E aí, a prefeitura, assim, também teve um show que nossa, foi, acho que o show que eu mais vi gente, assim, na minha vida, né, tocando em cima do palco, foi um aniversário de São Paulo que o vocalista lá do Titãs, ele participou, Hum. né, do show. Cara, aí foi muita gente e a gente começou a fazer esse lance da parceria, sabe, com a prefeitura, né, do Norte lá também, a gente fez alguns shows, então foi bem legal. Petrolina. Legal, legal. É. Cara, dá uma mudadinha de assunto aqui, que a gente já tá indo pra reta final e já batemos 2 horas ainda não, né, Mitch? Falta pouco. Então, olha só. Se você, cara, tivesse começando hoje, se você pudesse olhar para o Miata hoje, começando lá com 20 anos, 18, 20 anos, qual que é o conselho que você daria para a Miata entrando agora no mercado, começando a viver de música? Nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. Cara, esse lance assim da importância de você meio que ter as duas vidas, sabe? A real e a virtual, que é online, né? Que eu diria isso daí. Que é o lance de como tá assim muito globalizado, né? De você conseguir atingir mais gente, até mesmo assim, que nem a gente tá no estúdio aqui, cara, vai bater milhares de gente, né? Assim, alcançadas. Então, dá importância para esse lado aí também, sabe? Eu acho que o principal seria isso. Assim, para ter assim abranger mais gente, né, no esquema. Porque eu mesmo assim, eu fiquei muito preso até hoje, né? Eu sou muito preso a esse lance do mundo real, né? Tanto é assim que você vê assim que não tem assim tantos seguidores, eu não gravo tantos conteúdos, tudo. Eu gravo conteúdos assim, oficiais da Boss e tudo mais. Mas eu mesmo, é, eu até o conselho assim para mim mesmo, acho que seria esse próximo passo seria esse. E vocês têm alguma cobrança pelas marcas ou não? Eles deixam tranquilo? Não, eu acho que até assim um lance de ser assim um pouco reservado e talvez eu acho que assim para Boss global talvez seja bom assim, sabe? Ser reservado? Talvez assim para você pegar o projeto ainda em desenvolvimento, sabe? Para ser assim, eu acho que talvez assim tenha um pouco de vantagem nessa parte aí, né?
Você é um cara introspectivo, né? Você é um cara mais na sua mesmo. Sou. A sua personalidade é assim. É assim. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Entendi. Sempre fui assim. Filho único também, né? Até assim, a minha companhia mesmo. Minhas vizinhas eram tudo menino. Então era guitarra o dia inteiro. E a companhia sempre ali na minha, né? Entendi. Você tem 2 filhos, né? Agora tenho 2 filhos, a Vocês Maria são- Fernanda e o Luiz Fernando. Luiz Fernando tá tocando, viu? Tá com a banda dele, a Sansara. Aí a minha nora é a vocalista, eles estão crescendo bem Qual que é a idade também. deles? O menino tá com 21, que é o Luiz, e a menina tá com 24 anos, já formada médica veterinária, e os dois já estão se virando bem na vida já. Caramba, né? Você começou cedo, né? Carreira de pai, Comecei né? uns 24, né? 24, Foi com 25 24 anos? É isso daí. Que é cedo, né? Aham, é. Eu comecei, meu primeiro filho foi com 27. Então, Ontem foi com quem mesmo, Mitch? Ontem? O João, do filho do Javan, que ele também começou a ter filho com 24. uhum. É bom também que hoje em dia teus filhos já estão encaminhados, né? Sim, aham. Cara, Sim. você acha que hoje também tem um lance que talvez os guitarristas estejam mais preocupados, talvez demais com o lance de aparecer do que tocar? Qual que são as suas impressões, né? Você conseguiu ver também que, de certa forma, não ter aparecido tanto foi um problema. Isso não fez com que você deixasse de ter uma vida próspera financeiramente, Sim. você conseguiu fazer isso, Uhum. mas perdeu em exposição. Mas, em contrapartida, você também vê um problema nisso, nesse excesso de exposição? O que você acha? Cara, eu acho que assim, né, com essa globalização, tudo, cara, mudou demais, né, meu? É, assim, até questão, assim, eu gosto muito de equipamento. Cara, uns anos atrás, a gente tava bem antenado de tudo que saía, sabe? Hoje em dia, rapaz, é muita coisa acontecendo em muito lugar, assim. Então, assim, eu realmente, assim, eu não vejo, assim, não é uma coisa que me incomoda, sabe? Porque, cara, tá tão globalizado, tanta gente uma diferente da outra, então acho que acaba tendo espaço para todo mundo, sabe? É isso daí. Então o cara faz o que gosta de fazer. Tá, eu gosto de tocar assim. Aí vai lá, toca. Tipo, tinha até assim minha mãe e tudo, ficava xingando, porque tinha muito vídeo meu com meia. Meia Rider. Não faz isso, cara. Você tá parecendo não sei o que lá. Puta, mas tão confortável. Um Rider de chinelo. Então, assim, meu, eu acho que agora, né? Com certeza, eu acho que vai ter gente que olha aquele lá, que nem minha mãe, fala, nossa, que coisa feia, mas vai ter gente que vai se identificar. Falou, olha, o cara fica igual eu quando eu tô treinando em casa, né? Então, acho que não é uma coisa assim que me incomoda, não. Acho que o cara tem que fazer lá o que ele quer e vai ter público e vai ter gente que vai estar do lado dele também. E o que tá te movendo para você continuar com a música? O que faz teu coração arder ainda, cara? Cara, agora, nessa fase da minha vida, né? Eu tô assim, com bastante contato com gente, com público, sabe? E assim, e próximo, assim, né? Que nem com os shows da banda, com esse lance dos treinamentos da Boss. Então, eu tô conhecendo muita gente. Então, o que que acontece, cara? Vamos ver esse negócio da banda. Cara, a gente tá com essa banda assim que a gente fecha eventos, sabe? Então, a gente faz casamento, faz aniversários e tudo. Então, assim, você vê que a pessoa viu a gente tocando num bar, se identificou com a gente e quer contratar a gente para um momento, tipo, o momento mais importante da, né, da vida da pessoa, que seria um casamento, por exemplo. Uhum. Cara, e aí, assim, né, meu? A gente faz o trabalho, tudo, e depois a gente tem essa proximidade, a gente vai lá trocar ideia com a galera, né? E aí depois, assim, que aconteceu tudo, você vê, assim, o lance da emoção e da, da felicidade da galera de ter a gente lá, fazendo, participando de todo aquele momento, animando a galera, e você tá lá em cima, você vê a pessoa, tudo gente feliz, assim, sabe? E se divertindo e pá. Então, esse lance, assim, é uma coisa assim que, cara, a gente vai sair de casa com essa ideia de alegrar as pessoas, sabe? Divertir as pessoas e tudo mais. E no lance
desse trabalho que eu faço com a Boss, cara, eu já tô já há um tempo, sabe, fazendo esse tipo de treinamento. Cara, e assim, passa anos, né? Até um exemplo lá na Made in Brasil mesmo. O Fernando Coelho, ele era vendedor, cara. Tipo, nossa, muito tempo atrás, assim. E eu fui lá, dei o treinamento pra ele, sabe? Então, assim, desde a época ele era um cara bem interessado nas coisas, tudo. E hoje ele é tipo gerente geral, sabe? E a gente, quando a gente se encontra, a gente lembra, assim, sabe, das coisas, né? Porque, assim, a gente passa, né, uns ensinamentos pros vendedores que muitos deles levam pra vida, cara. Então, assim, as coisas, assim, até que eu passo, assim, né, eh, na pedaleira da Boss, não serve só, assim, pra pedaleira da Boss, serve, né, pra vida do cara, né? Então, assim, muitos desses caras vêm, assim, até mim e vêm com essas lembranças, sabe? Pô, aquele treinamento que a gente fez há não sei quantos atrás. Pô, você me ensinou aquilo, cara, eu uso até hoje. Cara, então é só alegria, meu. Cara, esse lance da conexão, sabe? Da música, assim, com esse lance que é o que me motiva de verdade, cara. De É verdade, bacana. mãe. Que nem tá aqui também, sabe? Sim, eu acredito que vai ter bastante gente assim, né, que vai se identificar, né, por exemplo, o começo da coisa e como aconteceram as coisas, né, de você chegar e ser reconhecido pelo seu, né, o astro, assim, e tudo mais, e como aconteceram as coisas. Eu acho que isso é muito legal, cara. E a galera, por exemplo, que quiser estudar contigo, você vende algum curso ou E é só aula presencial, virtual? é, Como que é? atualmente é só aula presencial e virtual, mas eu tô já me organizando para gravar, sabe, essas coisas. Parece que até que lançou um livro aí que eu acho que vai me ajudar bastante também, sabe? Que daqui a pouquinho, aproveitar aqui que eu tô no Rio de Janeiro, eu acho que eu já vou levar um também, assinado, sabe? Pô, se eu tivesse com o livro físico aqui, com certeza você ia ser o primeiro a ganhar, cara. Porque a gente só tem no formato virtual. Mas assim, eu acho muito interessante, cara, porque a carreira, ela não tem que ser de um jeito ou do outro, né? Mas existe um jogo, cara, que eu acho que o virtual, ele é uma bênção, porque democratizou uma coisa que antigamente você precisava de muita gente acima de você para que você conseguisse fazer alguma coisa. Você falou de videoaula, eu perguntei, você tem um curso? Cara, as videoaulas que a gente assistia, no final, você lembra os créditos, a equipe enorme que tinha? Lembro. Tinha 15 pessoas envolvidas. Hoje você grava um curso sozinho em casa. Uhum. Hoje você alcança o público sem precisar de uma gravadora. Então, assim, isso é uma maravilha, cara. Por que a gente não vai usar isso, né? Mas é legal ver também a sua história, que você construiu muito indo para os bastidores. Você curte, dá para ver que você tem um brilho nos olhos quando você fala sobre ser parceiro da Boys e tá com esse projeto com eles, fazendo coisa de bastidor, ir lá e participar disso. Você é um nerd de equipamento. Então Uhum. também tem esse lado, né, Tá cara? certo também, né? Mas eu acho que agora, já que você também teve essa virada de chave, você vai conseguir potencializar isso. Você é um cara que tem muito para oferecer. Você tem Uhum. muito para falar. Então, assim, também é um pouco desperdício você guardar isso tudo, entendeu? Sim. Então logo mais, né? Logo mais, hoje também tô tendo o privilégio aqui de conversar contigo, né? Para dar esse empurrãozinho também. Mas vamos lá, então. Em breve, miatão nas redes. Cara. Eu acho que tem, às vezes a gente vê tanta gente menos talentosa, menos capaz, com menos bagagem, com muito mais resultado, às vezes, de exposição financeiro, Uhum. porque eles usam os mecanismos que existem. Então tem muita gente, pô, como você, que tem tanta coisa para entregar que às vezes um ajustezinho ali, Só um né? ajustezinho, né? Isso aí, da hora. Então a Aham. galera, cara, aula particular, você tem escola física ainda, né? Tem uma escola, fica lá na cidade de Suzano, São Paulo, que é extrema zona leste ali, Qual que é o nome da escola? Pro Rock. O Rock. Uhum. E E é dá pra ter aula só, contigo mesmo. sim, por enquanto, nesse espaço aí, já tive outros professores, mas hoje em dia sou só eu mesmo. Tanto é tipo, que nem hoje, né? Eu tô aqui no Rio de Janeiro já faz alguns dias, então eu consigo dar uma Remanejada. remanejada nas coisas. E eu também agora, eu tô com a banda, né? Na banda somos 4 donos ali, que é o baixo,
bateria, guitarra e o vocal. E aqui, assim, como essa banda, ela tem uns 3 anos, banda core. Então, assim, tá naquele estágio lá, né, da gente tá crescendo. Então, assim, a gente começou com o lance do circuito em bares, aí a gente começou a ter projeção legal, a gente fechou um circuito legal agora nas melhores casas de show de São Paulo, né? Blue Pub, O'Malley's, Dublin, Que a Hora. Então, a gente fechou um circuito legal lá, a gente toca em umas casas em Mogi também, que é Buchiche Joaquina, em Suzano La Calaveira. Então, a gente fechou um circuito legal que dá mais ou menos de show fixo, uns 10 shows por mês. Legal, né? cara. Cachezinho bacana? Um cachezinho bacana, porque a gente é o dono da parada, né? Então, somos 4 ali que a gente investiu no equipamento também da banda, sabe? Então, a gente aluga o nosso equipamento, a estrutura, tudo. Até em evento, casamento e tudo mais, a gente leva tudo, sabe? E a gente carrega tudo por enquanto também. Estamos no começo, mas é legal, assim, porque a vida são fases, né? Que nem, cara, no RC na veia não carregava nada. Cara, a gente andou até já de batedores, sabe? Tipo, a vanzona, os polícia militar parando o trânsito e a gente lá. Então, assim, foi uma fase que eu curti bastante também. Mas a fase de hoje tá acontecendo isso. Então, vamos lá, meu. Tem que carregar esse negócio, ligar fio ali, tomar choque, vamos. Isso aí. Né? Então, eu tô com essa banda, assim, que tá bem legal. A galera é demais, sabe? É o Douglas no baixo, o Rogério Siqueira no vocal, o Anselmo Dias na bateria e eu na guitarra. E aí, assim, quando é evento maior, a gente tem nossos parceiros, que é o Ítalo e o Paulinho. Então, aí, quando é um evento grande, assim, né, pra gente, a gente vai em 6, mas evento médio, assim, geralmente a gente vai em 4 mesmo. Entendi, bacana. Então, aí, quando acontece esse tipo de aluguel, de som, estrutura, tudo, aí a gente consegue dividir em 4 e aí consegue ter uma remuneração legal, principalmente em evento, né? Bacana. Então, a galera quiser contratar o Core também, tá ali, Isso. só o Instagram do Miata, fala com ele. Aula particular também, virtual e presencial. Mais alguma coisa? Workshops também? Workshops, essas coisas. Mas workshops, geralmente, eu faço mais pra boss também, sabe? Então, assim, até lá com o Kleber Kashima, né? Eu vi que ele também tá aqui, foi gente boa demais. Cara, é um da época do ano mais legal, assim, é quando ele faz essa feira lá na escola dele, lá. Pode crer. Cara, aí junta todo mundo. Cara, e junta um monte de gente que gosta de pedal, velho. Pedal, efeito, imagina. Meu, aí a gente... Cara, eu vou lá, tipo, primeiro a chegar e último a sair também. Porque fica lá conversando com fabricante, com gente, sabe, que gosta da mesma coisa que você, aí tem assunto pra caramba. Miata, obrigado, querido. Valeu, Matheus, cara, brigadão mesmo. Ó, galera, então sigam lá, tá aparecendo o Instagram aqui. O YouTube dele é dos outros. Mas vai lá no Instagram que já basta, né? Isso aí. Então, galera, obrigado pelo carinho de vocês. Deus abençoe e até o próximo StarningCast. Tamo junto!